Então vamos à pergunta 1. Ela aqui trata, de um dos pilares da programação orientada a objeto e por meio dele é possível simplificar bastante a programação, protegendo informações sensíveis. Além disso, esse conceito deixa mais legível, funcional e reutilizável o código. Trata-se então aí de uma técnica de programação que mantém escondidos os detalhes internos do funcionamento dos métodos de uma classe. Bom, eu já adianto que aqui o que a gente está tratando, na verdade, é de encapsulamento. Mas então vamos ver um pouco melhor como funciona aí o conceito de encapsulamento. Então vamos supor que a gente está pensando aí no contexto bancário e a gente precisa de uma função que retorna para a gente o saldo de uma conta. Então, a gente poderia pensar em alguns passos aí que envolvem essa obtenção do saldo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar a credencial da conta, ou seja, validar se aquela conta tem acesso mesmo, se ela é do banco, se ela está com a senha certa. Então aí a gente tem alguma forma de verificar a credencial para dar prosseguimento aí na obtenção do saldo. Depois disso, pensando aí que a gente está num celular, está num caixa eletrônico, a gente precisa, depois de ter já feito a verificação da credencial, a gente precisa abrir a conexão com o servidor para fazer de fato a obtenção do saldo. Então, depois que a gente já validou, pode até ter validado no servidor aí a credencial, a gente vai abrir a conexão com ele para acessar informações da conta diretamente. Depois disso, a gente pode pensar já em alguma forma de computar, em calcular o saldo propriamente dito, e por fim a gente imprime o resultado. Então aí esse seria uma forma de pensar aí em como obter o saldo atual, uma função que obtém o saldo atual. Então a ideia aqui no encapsulamento, em programação orientada a objetos, é pegar e colocar como é por isso que tem esse nome, colocar uma cápsula, vamos dizer assim, em volta desse método. Então ele fica, vamos dizer, protegido ou encapsulado. Então a ideia aqui é que a gente não saiba do que é feito o método, quais são as outras funções, o que o método faz em si. Eu só preciso saber que o saldo atual ele espera uma conta, o número de uma conta com as informações aí de senha e coisas do tipo, e ele vai me retornar o saldo dessa conta se tudo der certo. Então é essa a ideia do encapsulamento. Ele simplifica a programação porque você não tem que fazer assunções, você não tem que esperar alguma coisa daqui de dentro do método. Você só precisa saber o que o método espera, o que aquela ação espera para acontecer e o que é o resultado daquela ação. Então você precisa só fazer a alimentação na entrada e depois receber a saída esperada. Então é essa a ideia. Então, com isso, você não precisa deixar o código todo em uma parte só. Você pode ir separando, modularizando o código. E aí, essa separação de código deixa o código sim mais funcional, mais legível e reutilizável, porque pensando aqui no saldo atual como uma caixinha, essa caixa ela pode ser usada em qualquer outro lugar do programa desde que eu informe um valor de conta e aí eu posso esperar um saldo, um valor de saldo aí como resultado. Então isso facilita bastante a programação e outro ponto importante é que a gente esconde os detalhes de implementação. Então aqui esses 4 submétodos auxiliares aqui para obter o saldo, eles ficam transparentes para quem chamou a conta, para quem chamou a função de saldo atual de forma que não se sabe aqui o que é feito. Então eu posso ter aqui IP de servidor, eu posso ter detalhes de implementação, posso ter coisas que eu não quero que as pessoas saibam. Então isso fica bem guardado aqui nesse, vamos dizer assim, invólucro, que é a ideia do encapsulamento. Então aí os detalhes internos da classe, dos métodos ah, são encapsulados, são vamos dizer assim, escondidos de quem está usando a classe. Então você tem aí a possibilidade de esconder ou não tanto atributos quanto métodos
da sua classe. Então, por causa disso, a gente marca aí como alternativa certa para a pergunta 1 o encapsulamento. Herança, polimorfismo, abstração e assinatura do método não se encaixam porque eles são outros tipos de características, outros tipos de conceitos, né, que a gente vai ver nas próximas perguntas da orientação a objeto.